Meu nome é Fabiana Vila Alves, eu sou pesquisadora na Embrapa Gado de Corte, sou zootecnista formada na Universidade Federal de Lavras, com doutorado na Exalc em Ciência Animal e Pastagens. Hoje na Embrapa eu trabalho na área de bem-estar e conforto térmico, principalmente ligado com sistemas de produção sustentáveis, que no nosso caso são sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Então eu vou contar um pouquinho para vocês o que nós fazemos aqui, quais são os resultados que nós temos tido ao longo desses últimos 10 anos em relação aos sistemas de integração, mais particularmente em relação ao bem-estar e ao conforto térmico de bovinos de corte, que é a nossa especialidade nesse tipo de sistema. Então, quando a gente fala em bem-estar animal, nós estamos falando em condições que nós damos aos animais para que eles possam expressar a sua melhor qualidade de vida. Então, para que eles tenham qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em produção de carne, tem a ver em tudo, com tudo o que diz respeito até ao próprio abate, né? Então, desde o nascimento daquele animal, como que aquele animal foi criado, por fim até o transporte e a chegada ao frigorífico. Hoje eu vou me ater ao bem-estar e ao conforto térmico dentro de um sistema de produção, que é o sistema silvopastoril ou o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, que é o agro-silvopastoril. Falando em sistemas agro-silvopastoris ou silvopastoris, que são aqueles onde eu tenho a árvore, o capim, né, a pastagem e uma cultura, no caso do ILPF, ou somente o capim, a pastagem e a árvore. Então, quando a gente fala em bem-estar dentro desses sistemas, nós temos alguns pontos que nós podemos abordar. O principal, e que hoje é muito falado, é a questão do conforto térmico. Então, quando eu falo em conforto térmico, esse conforto térmico, nesse tipo de sistema, ele vem essencialmente da presença de árvores. Por quê? Porque é a árvore que vai fazer a sombra, né? Então, o grande segredo, né, ou o grande que a gente brinca, o pulo do gato desse sistema, justamente é prover sombra aos animais. Aí vocês podem perguntar, mas nós temos raças que são tolerantes ao calor, né, como é o caso do Nelore. Nós usamos o Nelore, né, a maior produção, o maior quantitativo de animais da raça Nelore no Brasil se dá justamente por causa tanto da sua resistência a ectoparasitas quanto da sua termotolerância, né? São animais que vieram de uma região muito quente, da Índia, né? Onde eles são adaptados a regiões quentes, então foram trazidos para cá por este motivo, né? Pela sua o que nós chamamos de rusticidade. Então, quando a gente fala em rusticidade do Nelore, são esses dois aspectos basicamente. Então, quando eu falo, mesmo falando do Nelore, que é um animal que nós consideramos termotolerantes, ou seja, tolerantes ao calor, né, resistentes ao calor, nós estamos falando de animais que fisiologicamente eles têm uma temperatura crítica superior de 35 graus. O que quer dizer isso? A temperatura, então, nós seres humanos, seres vivos, né, não seres humanos, seres vivos, nós temos uma faixa de temperatura onde toda a nossa fisiologia, as nossas reações, né, o nosso metabolismo, ele vai muito bem, que é considerado aquela faixa de temperatura ideal para a homeostase, para a homeotermia. Então, nós temos uma temperatura, cada espécie tem uma temperatura ideal. No caso dos bovinos, nós temos praticamente duas temperaturas, né? Uma relacionada aos animais taurinos, que é um pouco menor, e uma relacionada aos animais zebuínos, que é um pouco maior. Então, quando a gente fala em taurinos, né, que são aqueles animais menos adaptados, né,
mas que, por outro lado, são os animais que hoje nós procuramos utilizar, por exemplo, em cruzamentos para explorar a heterose, né? Então, por quê? Porque eles têm melhor habilidade materna, maior produção de leite, melhor qualidade de carne. Então, quando a gente junta o Nelore com um animal taurino, nós temos essa exploração. Então, eu quero que o animal, que aquele descendente, ele tenha uma tolerância ao calor um pouco maior com uma melhor qualidade de carne. Por quê? Porque no taurino, justamente, nós temos aí temperaturas ideais que são muito abaixo do que o que nós encontramos hoje no nosso Brasil tropical, né? No Brasil pecuário. Então, se nós pensarmos que a maioria do rebanho brasileiro ela está na faixa considerada intertropical, né? Então, entre os trópicos, com temperaturas elevadíssimas durante o ano inteiro. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, onde nós estamos, nós temos temperaturas que superam essa temperatura ideal, que vão desde de outubro a março. Então, praticamente, nós temos uma grande quantidade do ano, né, dos dias do ano em que esses animais estão em estresse térmico. Então, voltando um pouco, quando eu pego esses animais indianos, que mesmo tendo um pouco mais de tolerância ao calor, mas que a temperatura deles, a crítica superior, é de 35 graus, e eu venho aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu tenho muito facilmente 35 graus ou até mais, 38, 39, 40 graus durante um longo período do ano, eu vejo que essa temperatura ela pode causar alguns problemas ao animal. Então, eu estou falando de conforto térmico, de bem-estar animal, mas na prática eu também estou falando de queda de produtividade, eu estou falando de queda em índices reprodutivos, de queda em conforto, né, do animal. Então, o animal ficando mais irritadiço, o animal que come menos. Tudo isso é consequência das temperaturas elevadas. Então, quando eu pego um animal, seja ele taurino ou seja ele indiano, zebuíno, e coloco em sistemas onde eu tenho a sombra, o que é a sombra? A sombra é o bloqueio da radiação solar. Se eu tenho bloqueio de radiação solar, eu tenho diminuição de temperatura ambiental. Então, eu pego esses animais e levo eles a um ambiente onde eu vou ter uma zona de conforto. É como se eu ligasse um ar-condicionado em uma sala, é como se eu ligasse um ar-condicionado ali no pasto, né, na pastagem onde o animal está. Então, isso traz uma série de benefícios para o animal. Então, se por um lado o estresse térmico ele leva à queda de produtividade, à queda nos índices reprodutivos, quando nós temos conforto térmico, ou seja, quando eu tenho sombra para aquele animal, eu posso conseguir melhores índices produtivos, eu posso conseguir melhoria nos índices reprodutivos, eu posso conseguir uma série de benefícios nesse animal, né, nessa produção. Então, esses são os benefícios diretos, né, que a gente pode ver, pode mensurar. Só que também hoje nós falamos muito em benefícios indiretos, que são aqueles ligados ao bem-estar animal como um todo. Então, hoje o Brasil, se nós somos um grande exportador de carne, então muitas vezes esse assunto ele é tido como uma barreira não tarifária. Então, alguns países, eles deixam de comprar do Brasil ou eles fazem embargos, né? Eles criam certos mecanismos para não comprar carne do Brasil porque dizem que o Brasil não produz condizente com normas de bem-estar. Isso há algum tempo atrás, né? Hoje menos, mas mesmo assim ainda acontece. Por outro lado, também nós temos alguns consumidores, né? Ou a sociedade civil, que várias vezes, né? Acusa ou tem esse conceito que o animal ele vai deixar de comer, a pessoa vai deixar de comer carne porque o animal não foi criado respeitando, né? Não houve respeito à criação do animal, aquele animal ele não foi bem criado, ele foi maltratado. Então tudo isso influencia no comércio, né? Então esses são os benefícios
indiretos que a gente vê, porque se eu tenho um sistema de produção que eu posso garantir que ele provém, né, ou ele dá ao animal um melhor conforto térmico, um melhor bem-estar, né, um sistema onde eu tenho o cuidado com o animal, um maior cuidado, então tudo isso pode virar uma moeda de troca na comercialização, né? E como é que eu posso, vocês podem estar me perguntando, como é que eu posso mensurar isso, né? Como é que eu mensuro conforto térmico? Como é que eu mensuro o bem-estar animal? Nós aqui na Embrapa, nós temos vários projetos, né? Tanto aqui na nossa unidade, como em outras unidades da Embrapa no Brasil inteiro. Nós temos um projeto hoje muito grande, que envolve desde o norte, desde o Pará até o Paraná, ao norte do Paraná, onde nós estudamos o conforto térmico, né, a ambiência e o bem-estar em vários tipos de arranjos. Por quê? Porque as árvores são diferentes, né? A sombra, ela não é igual para todas as árvores, né? Então, tem árvores, dependendo da copa, dependendo do tamanho, dependendo do espaçamento que eu plantei, né? Que eu tenho no meu sistema de produção. Tudo isso vai influenciar como é o microclima ali dentro daquele sistema. Então, como é que eu mensuro isso? Então, quando a gente fala em conforto térmico, nós falamos basicamente em índices térmicos, né? Índices de conforto térmico. Hoje os índices mais usados na literatura, né, na ciência e na prática também são dois, que é o ITU e o ITGU. O ITU, ele usa temperatura do ar, né, do bulbo seco, e umidade. Então, o que eu faço? Eu vou lá, pego um termohigrômetro, que é um medidor, né, de temperatura e de umidade, e ponho na sombra e ao sol. Nós colocamos os aparelhos em uma altura de 1,2 metros, se é bovinos, e de 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros para ovinos. Por quê? Porque a gente quer simular qual que é a temperatura no centro da massa do animal, ou seja, no meio, né, onde o animal está ali sentindo o calor, está sentindo que o ambiente está lhe proporcionando como temperatura e como umidade. Então, a partir desses dois parâmetros, né, nós fazemos os cálculos a partir de uma equação que para obter o ITU. O ITGU segue a mesma lógica, só que no ITGU eu tenho uma mensuração um pouco mais refinada, porque eu utilizo da temperatura do globo negro. O que é a temperatura de globo negro? É um globo, né, um globo negro, aonde seria uma esfera oca de cobre pintada de preto fosco, aonde dentro eu tenho um termômetro. A temperatura que vai estar ali dentro, ela vai simular, então, a temperatura do ambiente, mas com a radiação também, né? Então, a gente sabe que o Sol, ele emite a radiação e é isso que esquenta o ambiente, mas essa radiação, ela também volta, né? Os objetos também emitem radiação. Então, ela computa toda essa radiação que tem no ambiente. Então, a temperatura de globo negro, em geral, é sempre maior do que a temperatura de bulbo seco. Então, eu pego a temperatura que eu mensurei no globo negro, mais a umidade, componho em um índice, e ali eu vou obter índices, né? Eu vou obter valores que eu vou corresponder a conforto ou a estresse térmico, né? Segundo tabelas que são disponibilizadas na literatura para as diferentes espécies animais. Então, para bovino de corte, bovino de leite, etc. O que nós temos observado nos nossos experimentos, então aqui nós temos um experimento nós utilizamos muito eucalipto aqui no Mato Grosso do Sul, até por uma questão de mercado, por uma questão de condições edafoclimáticas, né? Então, eucalipto, mas isso não quer dizer que existe somente eucalipto, nós temos outros tipos de árvores, né? De espécies que podem ser utilizadas, desde árvores frutíferas quanto árvores nativas, né? Também, e exóticas, como é o caso do eucalipto.
Mas aqui no Mato Grosso Sul, no nosso experimento, onde nós temos o eucalipto com distância entre renques de 14 e 22 metros, né? São duas áreas, uma com 14 e a outra com 22 metros entre os renques de eucalipto, nós temos uma configuração ali dentro, ou uma diminuição da temperatura que vai de 2 a 8 graus centígrados. Então, se a gente pensar de 2 a 8 graus centígrados, é como se ligasse um ar-condicionado ali dentro, né? Então, um melhor conforto térmico, uma situação mais agradável em relação ao microclima. E isso o que quer dizer, né? O que se reflete no animal? Então, o animal, por exemplo, quando ele está em conforto térmico, nós temos observado, ele distribui o pastejo melhor durante o dia, né? Então, ele quebra um pouco aquele padrão de pastejo ao nascer e ao pôr do sol, e ele consegue fazer um pastejo mediano ali naquelas horas que em uma pastagem sem arborização ou em um pasto, né, solteiro, sem árvores, ele não faria por causa do calor, tá? Então, nós conseguimos distribuir isso. Isso aumenta a produtividade? Pode aumentar. Vai depender de como está o capim, né? De qual que é a qualidade da forragem, e isso eu acho que outros colegas já falaram a respeito, tá? Então, por ser um sistema que ele é muito complexo, né? A gente não pode afirmar que foi somente o conforto térmico que contribuiu para o aumento ou diminuição da produtividade no caso do estresse térmico. Mas nós temos outras situações, por exemplo, onde nós temos os animais que eles ficam, principalmente se nós formos pegar cria, né, a fase de cria nesse tipo de sistema, nós temos os animais que produzem, por exemplo, mais óvulos, que tem menos reabsorção de óvulos, né, reabsorção fetal, que produzem fetos ou bezerros mais pesados, né? Eu sempre falo que conforto térmico é uma conta matemática, né? O que é o conforto térmico? Então, nós, como eu já tinha falado no início, nós temos uma faixa de temperatura ideal. Se a temperatura, nós humanos também, né? Os animais, nós somos animais, né? Os bovinos, os suínos, as aves, né? Todos os animais têm uma faixa de temperatura ideal. Se a temperatura do ambiente começa a subir muito, ou começa a declinar, ou desce também muito, nós temos que lançar mão, nós temos que encontrar mecanismos para a gente manter aquela temperatura ideal, né? Esse é o princípio da homeotermia. Então, como que eu consigo manter aquela temperatura ideal? Através de alguns mecanismos. Quais são esses mecanismos? Esses mecanismos, por exemplo, no caso de aumento de temperatura do ambiente, ou seja, eu tenho que dissipar calor, né? Porque o nosso corpo está ganhando calor. Então, eu tenho que dissipar o calor. O animal também. Se o animal ele tem uma faixa de temperatura ideal e a temperatura ambiente começa a crescer muito, ele tem que dissipar aquele calor que ele está adquirindo do ambiente. Como que ele vai adquirir? Como que ele vai eliminar essa temperatura, né? Dissipar essa energia? Basicamente, por meio de 2 processos, né? Que seria a sudação, então ele começa a suar, e aí tem todo um discurso de glândulas sudoríparas, de eficiência de glândulas sudoríparas, de número de glândulas sudoríparas por centímetro de pele. Tudo isso vai determinar com qual facilidade eu vou conseguir, ou o animal vai conseguir suar e dissipar o calor, tá? Através da água, né, que ele vai perder no suor. Só que isso também vai depender de como que está a umidade, porque se eu tiver alta temperatura e alta umidade, o processo de sudação ele se torna ineficiente, ou seja, ele não é eficiente. Então isso já dá para ver que mesmo tendo processos, mesmo existindo processos de dissipação de energia, alguns são mais ou menos eficientes e eles são limitados.
Porque senão eu poderia falar, bom, então se o animal ele mesmo, né, dá um jeito, então eu não preciso provê-lo, né, de conforto térmico, porque ele vai suar e ele vai conseguir voltar ao estado dele, vamos dizer assim, ideal. Mas não é isso que acontece, né? Então eu tenho a sudação e eu tenho também toda a parte respiratória, porque o animal ele começa a respirar mais rápido, né? E ele se torna ofegante, justamente na tentativa de perder aquele calor, até porque quando a gente respira, né, nós soltamos gotículas, né, de água, vapor d'água, né, gotícula que vira vapor d'água pela respiração. Então, são mecanismos de dissipação de calor. Então, quando eu quero saber se o animal está em processo de estresse térmico, eu vou lá e vou mensurar isso no animal, em qualquer animal, no humano, no bovino, no suíno. Para cada animal tem uma particularidade, né, da mensuração ou um tipo de aparelho ou um tipo de mensuração. E em bovinos, nós fazemos na ciência, né, em pesquisa, nós fazemos isso. Então, a gente mede a taxa de sudação dos animais, a gente mede a frequência respiratória dos animais, a gente mede a frequência cardíaca dos animais e com esses 3 índices e a temperatura, né? Tanto temperatura superficial quanto a temperatura retal. Porque a temperatura retal é aquela temperatura que é considerada a temperatura de dentro do nosso corpo, né? A temperatura profunda. Então, quando eu vou lá e meço isso no animal e componho esses índices, alguns índices, eu também consigo dizer se aquele animal ele está em estresse ou não, estresse térmico ou não. Claro que isso na prática ninguém vai fazer, né? Ninguém vai para uma propriedade e vai pegar um rebanho de 10.000 cabeças e vai medir, né, se o animal está ou não em estresse térmico. Então, nós temos algumas estratégias. Quais são essas estratégias? Então, justamente é medir pelos índices ambientais e aí eu já tenho uma referência se o animal está ou não, ou poderia ou não estar em estresse térmico, e em função da raça que ele pertence, né? Então, se é um animal taurino, se é um animal cruzado, se é um animal zebuíno. Então, basicamente, quando a gente fala em estresse térmico, ou melhor, em conforto térmico, né, que é o oposto, em sistemas agro-silvopastoris ou silvopastoris, nós estamos falando de sombra. Eu vou contar uma historinha para vocês. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, né, então é uma região muito quente, né, como muitos devem saber. Só que também nós temos inversão de temperatura muito rápida, né? Então nós temos, por exemplo, algumas frentes frias que chegam, né, do sul do país e que a temperatura cai 20 graus em 6 horas. E nós já tivemos casos de morte de animal por hipotermia. Então, o que é a hipotermia? É estresse térmico também, só que não é estresse por calor e é estresse por frio. E em sistemas de LPF, a gente observa, né, e nós temos isso tanto a campo quanto experimentalmente quanto em fazendas também, a gente observa que a temperatura ali dentro do sistema ela é muito estável, né? Então ela não oscila muito, então ela não faz nem muito calor e nem muito frio. Nós temos um produtor aqui parceiro nosso, o Moacir, do grupo Moacir Reis, do grupo Mutu. Nós temos dois experimentos grandes lá na propriedade deles, né? É um experimento feito em propriedade, então em condições reais. E ele mesmo sempre, cada vez que nós vamos lá, né, a gente tem uma história para contar. Então, recentemente nós estivemos lá e nós pudemos ver a questão da geada, né? Então, uma geada que pegou uma parte da pastagem que não estava dentro do sistema silvopastoril, né, e queimou a pastagem, e dentro do sistema silvopastoril não queimou, ela estava verde. Então, isso justamente por causa dessa estabilização da temperatura. E segundo relatos dele mesmo, né, dos funcionários,
Então, eles sempre nos falam que os animais, então eles têm os dois tipos de sistema, o sistema solteiro e o sistema em silvopastoril, né? Com a presença de árvores de eucalipto, braquiária, eucalipto e nelore. Então, eles falam, sempre nos relatam que os animais são animais de cria, né? Então são vacas, elas são mais calmas e realmente a gente consegue chegar perto desses animais com mais facilidade do que quando a gente chega, por exemplo, vai visitar uma fazenda onde os animais estão mais expostos, né, ou abertos, né, não tem as árvores. Então são animais mais dóceis, são animais mais quietos, e isso para a reprodução é muito bom, porque o cortisol, né, que é o hormônio da irritabilidade, ele joga negativamente na reprodução, né? Então, quanto mais estressado for um animal, pior para os índices reprodutivos. Então, são vários os relatos que a gente tem do próprio produtor e das pessoas que trabalham lá, dos peões, dizendo que em sistemas silvopastoris, né, os animais eles têm melhor bem-estar, né? Lembrando que o bem-estar não é sinônimo de conforto térmico, né? O bem-estar não se reduz a conforto térmico. O bem-estar tem a ver com outras coisas. E como eu falei no início, o ponto principal é o conforto térmico, mas nós temos outros benefícios do sistema silvopastoril que nós podemos ligar ao bem-estar animal. Um outro ponto que eu vou abordar muito rapidamente é a questão do enriquecimento ambiental, que é muito pouco falado, né? Se fala muito de enriquecimento ambiental para suínos e aves, hoje isso, tanto experimentalmente como comercialmente, já é muito difuso, mas para bovinos, né, ainda é muito incipiente. Então, o que é o enriquecimento ambiental? É eu conseguir dar ao animal uma condição onde ele tenha, em poucas palavras, várias coisas para fazer, que torne aquele ambiente menos monótono, né? Então, se a gente pensar em um ambiente onde eu tenho árvores, então o animal, ele pode explorar aquele ambiente um pouco, ele sempre tem a curiosidade, o bovino ele é muito curioso, né? Então ele sempre tem a curiosidade de explorar o que está atrás da árvore, ele vê parcialmente o outro animal, então tudo isso contribui para a melhoria do bem-estar animal, apesar de ser muito pouco abordado comercialmente e produtivamente falando. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem nos procurar. O meu nome é Fabiana Vila Alves, eu sou pesquisadora da área de sistemas de produção sustentáveis, parte de manejo animal, e vou ter o maior prazer em poder atendê-los. O meu e-mail é fabiana.alves@embrapa.br. Vocês também podem entrar na página da Embrapa, www.embrapa.br/gado de corte, e lá nós temos várias publicações e vários outros materiais complementares a respeito tanto de bem-estar animal, quanto conforto térmico, quanto do tema ILPF. Eu agradeço a atenção de vocês e espero revê-los em uma próxima ocasião.